que às vezes o direito penal, como você falou, o direito penal tributário, ele é usado como um meio para se atingir um fim. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evox Podcast. Eu sou Gercino Neto, advogado tributarista, e hoje com a presença ilustríssima de um amigo. Zé, a gente virou amigo mesmo, e é engraçado, Zé, que a gente estava ali agora há pouco conversando sobre o nascimento da minha filha, e você vai vendo o tanto que a afinidade que começa às vezes num trabalho e num estudo que eu te conheci fazendo uma especialização. E a partir daí a coisa cresce e fica tão bacana. Mas o Zé, que é um amigo pessoal, o Zé Ricardo, ele é advogado, professor universitário há mais de 2 décadas. Os cabelos brancos entrega, né? Que já tem tempo que ele está aí nessa labuta, né, Zé? Especialista em direito penal, especialista em direito tributário, coordenador do IBET Uberlândia desde 2006. O que é o IBET, pessoal? O IBET é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Então, o Zé é coordenador desse instituto na unidade de Uberlândia, tá? Desde 2006. E eu falo isso com o maior prazer, Zé, que você é o responsável da área criminal, né, da área penal tributária da Evox. Então, tudo que se refere a crime tributário na Evox, que nós temos que atuar sobre o interesse aí dos nossos clientes, o Zé Ricardo é o nosso responsável do nosso time sobre essa área. Zé, prazer estar aqui com você, seja muito bem-vindo, meu querido. Prazer é meu, Gercino. Bom dia a todos que nos assistem. Gostaria primeiramente de agradecer as elogiosas palavras, embora não seja merecedor delas. Imagina. E dizer que realmente é um prazer estar aqui, poder fazer esse bate-papo com você. Uma relação que começou, uma relação profissional, né, que era entre coordenador e aluno do IBET Uberlândia, e ela foi transpondo os limites profissionais e adentrando, virando também uma relação pessoal. E eu fico muito feliz, muito satisfeito de poder participar. Agradeço a você, ao Darcy, ao Rodrigo pelo convite de todos, para que eu pudesse vir, para a gente fazer esse bate-papo, né? Uma coisa bem informal, bem tranquila, Claro. né? Um bate-papo que a gente vai ter. E é isso, eu estou à disposição. Muito feliz de estar aqui, como eu já falei, e muito feliz também de ser membro, né, um atuante da Evox, né, de poder fazer essa parte do direito penal, tributário da Evox. É uma área que eu gosto muito, que eu sempre tive muita afinidade. Desde a época de faculdade, eu tive 2 paixões do direito, vamos dizer assim. A primeira foi o direito penal, e quando eu comecei, eu fiz faculdade na Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu estava no 4º ano, eu acho, assim, depois de ter feito estágio em outras áreas, eu fui ter um professor de direito penal, de processo penal, o Dr. Breno Linhares Lindes, que era promotor de justiça, em Uberlândia, e a doutora Maria das Graças Nunes. E a doutora Maria das Graças era uma juíza, que eu era apaixonado nela, é uma professora sensacional. O doutor Breno é meu amigo, era meu vizinho, cresci. Legal. E aí eu tive a oportunidade de fazer estágio com ele, fui aluno dela, fui estagiário dele no Ministério Público, aluno dela na universidade. Ele também foi meu professor na universidade. Depois disso, eu falei, eu quero mexer com direito penal. E aí fui trabalhar com direito penal. Posteriormente, o direito tributário caiu na minha vida como uma... Abraçou? Me abraçou. E aí a minha irmã, a princípio, abriu o IBET, né? Foi convidado o professor Paulo de Barros Carvalho a abrir o IBET em Uberlândia. A gente abriu lá, eu era assistente dela. Depois, por problemas pessoais dela, eu precisei assumir a coordenação.
com a bênção do professor Paulo de Barros, isso em 2006, mais ou menos, e estou até hoje. Sou o coordenador do IBET Uberlândia, que também é uma atividade que muito me honra e me dá prazer. Sim, sim. E de fato, né, cara, o IBET, para todos, né, que são da área tributária, sempre é uma honra estar naquele meio, né? É uma referência. É uma referência. O professor Paulo é uma sumidade da área, né? Uma lenda viva, né, o professor Paulo. Então, de fato, é uma honra para nós e fico muito feliz de ter te conhecido num ambiente como esse, né? Um ambiente de estudos, né? Como você sabe, a gente está sempre buscando estudar, cada vez mais aperfeiçoar, inclusive agora, né, fazendo mestrado e que eu queria também te parabenizar, no IBET, né? Parabenizar pela aprovação no mestrado. Obrigado. E te preparar, porque não é. Eu estava até falando com a Marina, né? A gente tava, vai ter uma matéria que ela que vai ministrar, a gente estava conversando, a Marina, pessoal, já gravou, também faz parte do nosso time, já gravou vários vídeos aqui no Evox Podcast, e ela é professora do mestrado. Eu até estava falando para a Marina, né? Eu brinquei com ela, falei, Marina, o problema do mestrado, né? Eu fiz uma brincadeira com ela. Falei assim, Marina, o problema do mestrado é que é tanta filosofia que a gente começa a abraçar a árvore, né? Aí ela, não, e pior que é isso mesmo, se prepara, viu? Mas, cara, é muito bom. Eu tô muito feliz de ter, de fato, sido aprovado e espero aprender ainda mais para a gente poder levar para os nossos clientes aí as oportunidades tributárias, soluções tributárias, que é um mercado muito complexo, né, Zé? Claro. Complexo demais. Uhum. E, Zé, eu quero começar com você aqui, já indo num ponto seguinte. O fisco, ele está com uma ânsia de arrecadação muito grande mesmo. Né? Prova disso é o quanto tem aumentado as autuações, e muitas autuações até sem pé nem cabeça, né? Mas a impressão que eu tenho é que autua porque fala, se vira aí, ou defende ou paga esse negócio. E aí o que a gente tem percebido? Que muitas delas têm vindo acompanhadas da representação para fins penais, né? Isso, você percebeu de fato uma mudança junto com essa ânsia de arrecadação, um aumento nessa situação dessas representações para fins penais, ou não? Gercino, sempre foi assim. Qual que é a sua percepção? Já atua aí há tanto tempo nessa área. Então, Gercino, a gente, para falar disso, a gente precisa contextualizar um pouco, né? Maravilha. E todo mundo sabe que o país tem um problema de déficit público, de déficit, não vou nem falar que é déficit de arrecadação, Sim. mas de gastar mais do que ele arrecada, né? Que poderia gastar. Então, acaba que o país, por estar nessa situação, é muito mais fácil cobrar do que deixar de gastar. Vamos aumentar um pouquinho e vamos bater essa meta. E como que é feito isso? Às vezes, criando novos tributos, né? Vamos dizer assim, mas às vezes também arrochando a fiscalização, que é o dever do Estado, Sim. mas de uma forma que nem sempre ela mostra mesmo que é a verdade, Sim. Né? Vamos dizer assim. Adequada então, àquele caso, né? Vamos pensar assim, né? E acaba que, às vezes, o direito penal, como você falou, o direito penal tributário, ele é usado como um meio para se atingir um fim. Para coagir. Né? Para coagir o contribuinte a pagar, para colocar uma espada na cabeça dele, né? A gente sabe que nem sempre o fato da pessoa não pagar um tributo é crime. Sim, sim. Né? Não pagar não é crime, né? Não pagar não é crime. Mas omitir receita, fraudar documentos, adulterar fatos, né? Sim. Isso sim. Isso é crime. E aí, às vezes, ainda que não haja crime, em tese, mas a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas ainda que não haja crime, às vezes o fisco
ele toma... Ele força a barra, dá uma forçada ali na barra. É. Né? E acho que desde que o mundo é mundo, ninguém quer ir para cadeia. Ninguém, né? com certeza. Acho que o empresário, quando ele abre um negócio dele, ele não está pensando que ele vai precisar sonegar, que ele vai cometer um crime, que ele vai para a cadeia. Não é isso pelo que ele menos quer, a maioria, com certeza, não, né? A grande maioria são pessoas exatamente. honestas, idôneas. Quer empreender, quer ganhar seu dinheiro. Empreender, que quer fazer o país crescer, quer produzir, né? Gerar emprego, gerar renda, tudo. Mas, às vezes, então, como a gente falou, o direito penal, o tributário é usado para forçar mesmo, induzir. né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Você está poupando aí as palavras, mas é bem isso mesmo, viu, Zé? Porque todo mundo vai ver, você vê coisa né? que não tem Então, pé nem cabeça, né, cara? Às vezes você fala, poxa, o cara não pagou a guia, foi autuado por uma coisa, deixou de cumprir, sei lá, uma obrigação acessória, ok, a multa isolada, até aí tudo bem, mas aí força ali um crime tributário. Então, de fato, a minha percepção é essa mesmo. É uma forçação e que com esse intuito mesmo. Uma coisa é chegar uma notificação falando, me paga porque você me deve. Outra coisa é, me paga porque você me deve, e se não me pagar, ainda vou te botar na cadeia. Tá? E isso muda todo o contexto da coisa, né? Imagina um empresário, que é o que você falou, que a grande maioria está ali empreendendo, que sonhou em ter um negócio e etc., que fez aquilo pretendendo ganhar dinheiro e cumprir com as suas obrigações. Não falo nem só tributárias, né? Mas com a função social da exato, empresa né? dele, trabalhista, né? com fornecedores e etc. E aí, de repente, girar, né? exatamente, de repente esse cara fala, poxa vida, eu tô devedor e ainda passei a ser um criminoso, né? Vou para cadeia, né? Então... É aquele negócio que, assim, parece que quando a gente fala em direito penal, tudo está muito longe, né? Sim. E, realmente, a gente fala de direito penal, do círculo que a gente convive, tudo, passa muito longe disso. Muito longe, sim. Mas, às vezes, ele fica muito perto, né, nesse sentido, né? O empresário está lá trabalhando e, às vezes, uma interpretação dele... É uma linha tênue, né? Isso aí, né? É uma linha tênue. Está sujeito a sanções. Sim. Então, sob a sua ótica, você percebeu que está na mesma, sempre foi assim, ou você acha que tem aumentado, né? Tem aumentado. Aumentou bastante, né? Tem aumentado, Por conta dessa necessidade arrecadatória e pelos meios também que hoje o Estado tem, né, de cruzamento de dados, essas coisas todas. Então, as pessoas estão mais expostas. Sim, teve agora a questão do Pix, né, que todo mundo desesperou aí com essa questão do Pix, né? Isso aí é história para um dia a gente quer aqui falando. Ficar aqui batendo papo aqui, falando do Pix, né? Tem meme que não acaba mais. Zé, vamos lá. Eu quero falar com você aqui de um tema que é um planejamento tributário que muitas empresas optam por ele, tá? E é interessante que às vezes a gente vai falar, por exemplo, de fazer uma reunião para falar de crédito tributário, de recuperação de crédito tributário. Aí você começa a reunião e o empresário, né, o time dele, fala a seguinte frase no começo dessa reunião: a nossa empresa é extremamente conservadora. Então, tudo que você for fazer, analisar, a sua consultoria tem que ser pautada nesse ambiente de conservadorismo. Tá, você fala, tudo bem, claro, eu também sou conservador. Né? Sou conservador no sentido de tudo que a gente faz, todo trabalho que é realizado na Evox é analisado. Se há base legal, se não há, se há a possibilidade de um crime tributário. Inclusive, essa parte de crime tributário, a gente até faz junto essas análises, né? Então, Zé, é óbvio que nós também somos conservadores. Mas o cliente fala que é conservador. Aí, quando você vai fazer a análise, ele tem um planejamento tributário que foi feito, que a empresa está no lucro real ou no lucro presumido, e todos os funcionários estão numa empresa paralela do Simples Nacional. Então, esses funcionários, na prática, eles prestam serviço para aquela empresa do lucro real. Eles eram funcionários daquela empresa, provavelmente até que essa empresa mudou de regime, né? Até ela
Foi crescendo. Começou no Simples, os funcionários ali, foi crescendo, mudou de regime. Quando mudou de regime, veio o aumento da carga tributária, né, pela mudança de regime. E aí a estratégia, o planejamento tributário, veja bem, eu estou fazendo planejamento, pessoal, porque não é correto esse tipo de estratégia tributária, tá? Tem a elisão, tem a sonegação, você tem que saber diferenciar isso. Mas o empresário, ele às vezes faz isso, muitas vezes faz isso, sem a ciência do que ele está fazendo, do risco que ele está fazendo. Mal instruído. Mal instruído. Além das implicações, Zé, de cunho financeiro, né, no sentido de uma autuação que vai vir acompanhada aí de uma multa de ofício, que vai vir acompanhada de penalizações no sentido financeiro da coisa, né, de pecúnia, isso também teria alguma implicação na esfera criminal? Então, Gersino, a gente tem que pontuar o seguinte, igual você falou, planejamento fiscal, a elisão fiscal é lícita. Está tudo certo. Perfeito. O problema é quando há o dolo, a fraude, a simulação para alterar a verdade dos fatos. Nesse caso que você citou especificamente, da empresa que está enquadrada no regime de lucro real, de lucro presumido, mas ela coloca os funcionários numa outra empresa como simples para eventualmente se aproveitar de benefícios, tudo, ou pagar menos impostos. Isso é fraude. Sim. Isso é crime. É uma simulação, né? É como se fosse simulou que tem uma empresa de terceirização, né? Terceirizando que essa empresa presta serviço para a empresa principal, quando na verdade não é nada disso, né? São funcionários do mesmo grupo, e etc. E às vezes o empresário faz isso e não, vamos, né? Vamos economizar, Vamos economizar, aqui a gente pode fazer assim, assim, assim e tal. E aí é a hora que ele vai dançar. Sim, vai ter o crime. Vai ter. Por quê? Porque aí há o dolo. Né? No começo a gente já tinha falado. Omitir um fato, adulterar a verdade dos fatos, né? Isso tudo é crime. Sim. Né? A gente falou também que a linha entre o que é crime e o que é lícito no direito tributário, ela é muito tênue. Sim. E, às vezes, um passo que a gente dá por um lado de cá, a gente atravessa essa linha. Sim. E quando a gente atravessa essa linha, teoricamente, a gente está cometendo um crime. Sim. Né? A gente fala teoricamente por quê? Porque então, se eu fizer, eu vou ser punido, processado, com certeza. Muito provavelmente você vai, a não ser que você dê aquela sorte, né, que as pessoas têm de nunca serem fiscalizadas, né? E contar acontece, com isso, né? Acontece. Tem gente que trabalha aí à margem da lei há anos e anos e, infelizmente, né? Ou felizmente para ela, nunca, a gente não vai analisar isso aqui agora. Sob essa ótica. Né? Mas não aconteceu nada, né? Aquele famoso dito popular, né? Não dá nada, não. Sim. Mas se der, não vai ser pouca coisa que vai dar. Sim. Né? Então veja bem, você empresário que tem uma empresa no lucro real e seus funcionários estão numa empresa sua do Simples, mesmo que essa empresa não seja os mesmos sócios, mas fazem parte ali daquele grupo econômico, e utilizou isso como um planejamento tributário para reduzir a sua carga tributária, entenda que isso não é um planejamento tributário, tá? Isso é, além de sonegação de receita tributária, que você vai ter que pagar essa receita que foi sonegada e com certeza ela vai vir adicionada aí multas, né? Como uma multa de ofício, por exemplo. Trata-se de um crime tributário, porque tem uma fraude, tem um dolo ali, né? Você está simulando uma situação que não é verdadeira. Então, cuidado se você está fazendo isso. Se a sua empresa está no lucro presumido, no lucro real, e você está com seus funcionários numa empresa do Simples. Muito cuidado. Você está, além de omitindo receita, você está cometendo um crime tributário. Muito cuidado, hein? Zé, outra situação que a gente vê muitos falar, né, no meio
do penal tributário é o quê? Ah, não tem problema não se for crime. Basta pagar o tributo, basta parcelar ali o tributo que foi sonegado, né? Que foi omitido ali a receita, seja por uma fraude, por uma simulação, por uma adulteração, qualquer coisa, que você incorra lá em algum dos verbos dos tipos penais, você extinguiu a punibilidade, extinguiu ali a punibilidade. É isso mesmo? Ou mesmo assim, não, peraí, José, não é bem assim não. Tem outras situações que são analisadas também. Quando chega a eventual ação penal, que há a representação fiscal e o Ministério Público entende por bem oferecer a denúncia, existem formas de fazer a defesa, existem formas de demonstrar a existência ou não do dolo, né? Então, é o que a gente está falando. Não existe crime contra a ordem tributária sem dolo. Não existe crime contra a ordem tributária culposo, sim, né? sim. E aí, cabe a gente explicar que, às vezes, o empresário, você que está nos assistindo, a culpa ela é diferente do dolo. Quando a gente fala com culpa no sentido corriqueiro da palavra, a gente pensa que a pessoa que está agindo com culpa está agindo com a intenção. E, no caso do direito penal, é o contrário. O dolo é de quem quer fazer aquilo. A culpa, não. Né? Eu cometi o crime, mas em tese eu não queria cometer esse crime. Eu cometi o crime porque eu tive uma divergência razoável de interpretação da legislação. Sim. A gente sabe que a legislação tributária brasileira ela é caótica. É caótica. Né? E a gente pode falar do carnaval tributário, do manicômio tributário, tudo. Exatamente. Né? Então, ela gera essa margem. Mas, às vezes, o empresário... É uma decisão que já está até tranquila, que já não há mais dúvida, questionamento, mas ele insiste naquela prática. Né? Então, há o dolo. O parcelamento extingue? Bom, o parcelamento mesmo suspende a exigibilidade. Sim, o Depois pagamento, por que exemplo. o pagamento integral extingue. Tá. Depois que você faz o parcelamento lá na frente, você... Só que nesse meio tempo podem acontecer várias coisas. Do parcelamento, está pagando o parcelamento, às vezes não consegue honrar, e aí a punibilidade não foi extinta ainda. Tem que então, nem sempre o parcelamento vai resolver o problema. Sim. Né? Tem que estar quitado no final, para aí sim o juiz decretar a extinta punibilidade. Zé, então vamos lá. Quais são os crimes tributários? Como que eu cometo um crime tributário? Se tem alguma legislação específica para crime tributário? Fala para nós um pouquinho sobre essa parte aí. Então, Gersino, os crimes contra a ordem tributária, eles estão, boa parte deles está prevista na Lei 8.137, de 1990. E entre eles, igual a gente falou, tem a omissão, né, de receita, a supressão de receita, a adulteração de livros fiscais. Né? São várias condutas que estão lá nos artigos, principalmente no artigo 1º e 2º dessa lei, que estão dispostas lá. Várias condutas, né, que se o empresário praticar, em tese, configurado que há dolo, ele estaria cometendo um crime. Mas, além dessa lei, 8.137, também existem outros crimes fora dessa lei, dentro do Código Penal e em outras legislações também, que podem ser considerados como crime. Então, no Código Penal, por exemplo, a gente tem, no artigo 168A, o crime de apropriação indébita previdenciária. Né? Então, esse é um crime que o empresário está sujeito a praticar caso incorra numa daquelas condutas. Né? A gente, inclusive, já teve um caso desse, né? Do empresário que eles retinham o valor da contribuição previdenciária do funcionário, mas não faziam um recolhimento. Né? E aí eles incorreram nessa apropriação indébita previdenciária, que é um crime federal. Sim. Um crime que é julgado pela Justiça Federal.
Existe o crime de contrabando e descaminho também, né, que também está previsto no Código Penal. E existem os crimes correlatos também, que às vezes a pessoa pode, praticando um crime contra a ordem tributária, estar praticando outros crimes também. Então, a gente pode colocar aí falsificação de documento, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de capital, né? A lei de lavagem também pode ser aplicada. Então, existe toda uma gama. Associação criminosa. Associação criminosa, né? Sim. Então, inclusive a lei de organização criminosa também, Sim. né? A lei 2.850. Então, há várias condutas e vários delitos relacionados ao crime contra a ordem penal tributária, né? Sim, isso, sim, tributário. que podem ser você pode incorrer ali, ser enquadrado, assim, né? Sim. Que a pessoa vai praticar o tipo legal e aí, em tese, ela vai ser processada, julgada e, às vezes, condenada. Condenada por um crime tributário. Zé, no passado, o pagamento, por exemplo, ele extinguia a punibilidade se ele fosse antes da denúncia, né? Ainda mantém essa mesma prática ou não? Mesmo após a denúncia, hoje não. Você pode fazer o pagamento, o parcelamento, a negociação. A legislação sempre vai mudando, o entendimento, tudo. Então, já foi, antes de receber a denúncia, ok. Né? Depois, não tem problema. Antigamente, eu já vi até depois de ter a sentença. Né? Por quê? Porque, o interesse o interesse é arrecadatório. Ninguém quer mandar um empresário para a cadeia, a princípio. Né? Um empresário mesmo, ninguém quer que ele vá para a cadeia, mas querem que ele pague. Por questão de justiça social, por questão de livre concorrência também, porque tem muito empresário, e aí o mau empresário, né? Ele faz da sonegação um meio de financiar o negócio dele. Sim, sim. E aí aquele que está pagando tudo corretamente, que segue a legislação tributária, que segue o Código Penal, a legislação penal tributária, ele com certeza vai ser prejudicado. Mas nessa concorrência aí desleal. Né? Essa concorrência desleal. Faz todo sentido. Então, faz todo sentido. Zé, aí tem algum caso específico que você queira, que você acha que é interessante trazer aqui para nós sobre a atuação no criminal, nesse penal tributário, ou um cuidado que você acha que o empresário tem que ter, que você acha que é relevante a gente falar aqui? Então, Gersino, a gente já atuou num caso, e é uma linha, é difícil também de comprovar. Sim. Né? Mas nem sempre o empresário deixa de pagar porque quer deixar de pagar. Sim, porque não quer pagar. Às vezes ele não tem condição mesmo de pagar, às vezes ele... Né? Já aconteceu, e é muito complicado isso, mas a gente conseguiu demonstrar que ele deixou de pagar porque realmente ele não tinha condição de pagar. Sim. No caso em tela, né, no caso concreto, na época, a gente demonstrou que ele estava quebrado, que a empresa fechou, né, mas eu confesso, né, assim, eu acho que teve uma ajudazinha do Poder Judiciário no seguinte sentido. Dificuldade de pagar ele podia ter, mas ele não podia fazer o que ele fez. Sim, sim. Né? Eu mesmo, se ele fosse condenado, eu ia entender perfeitamente. Porque ele também mexeu aqui e ali. Adulterou alguma coisa. Uma coisinha ou outra ali. Sim, tudo. sim. Mas era uma situação gravíssima, tanto é que essa empresa fechou, foram centenas, dezenas, não vou falar centenas, mas dezenas de funcionários foram mandados embora, foram demitidos, tudo, porque ela fechou. A situação realmente era grave, mas não é o certo. Sim. E ele, por sorte, ele acabou sendo absolvido, tudo. O Ministério Público não recorreu, concordou também, porque era muito grave a situação. Sim, mas
é exceção. Tem que tomar cuidado. Não Tem é... que tomar cuidado. Não é uma... É melhor... o que eu vejo, então, Zé, e é o que a gente faz muito, né, na Evox, a melhor prática é sempre aquela história, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, a melhor prática sempre vou tomar alguma atitude tributária. Se eu não tenho uma decisão, né, que ela é líquida e certa, e isso não é tão fácil no direito tributário, por conta dessa complexidade que você já falou aqui, desse manicômio, o melhor é o quê? É fazer uma consultoria, né? Vamos fazer um estudo, vamos ver se há a possibilidade de um crime tributário, se o que você está fazendo é crime tributário. Então, talvez, no caso do tributário, o que a gente percebe é isso. A atuação para prevenir, para evitar que o crime aconteça, obviamente, ela é muito mais efetiva do que no momento que você vai discutir aquilo com o fisco, ou com a promotoria, e etc., a procuradoria, etc. O negócio, Gersino, eu penso assim, o compliance tributário ele é muito importante. A atualização do profissional é muito importante, daquele que vai atuar na área tributária. A junção dessas duas áreas, então, vamos falar da Evox. Sim. Né? Porque a Evox, ela faz aquele estudo preliminar de caso, do cliente, tudo. E qualquer solução que seja apresentada para o cliente, ela tem embasamento legal. Sim. E, às vezes, o embasamento legal de hoje, o entendimento, não é o mesmo de daqui a 3, 5, 8, 10 anos, que a gente sabe que... Pode alterar toda a legislação. E altera também a composição de algum tribunal, né? Muda o entendimento, funciona, sim. Muda o entendimento, tudo. Então, mas o fato é que esses cuidados prévios, né, e fazer a coisa seguindo o que fala a lei, né, a interpretação é cabível? É cabível. A gente pode discutir, né? Discutir é lícito? Totalmente lícito, né? Não tem problema nenhum. O fato de ter esse cuidado, evita muito problema. Sim. Fazer essa análise prévia. Prévia. Sim. E sempre consultar um bom profissional. Sim, com certeza. Isso aí em qualquer área, tudo que a gente vai fazer, o bom profissional ele vai se destacar e ele vai colaborar. Sim. Né? Pode fazer? Olha, pode. Não é certeza, mas a gente consegue discutir isso aqui. Sim. Isso aqui eu posso fazer? Não. Não isso faça. Aqui não faça, porque vai dar problema. Sim. Você vai ter complicações dor aí. de cabeça depois. E é o tal negócio. O direito penal tributário não é que a pessoa praticou uma ação e ela vai ser julgada e condenada. Porque ela pode se defender, ela pode demonstrar a ausência de dolo dela, né, que ela não queria fraudar, não queria sonegar, enfim. Não é automático. A responsabilidade penal ela não é objetiva, ela é subjetiva. Depende da intenção. Né? E tem que ser provada. Tem que ser provada. Cabe ao Ministério Público provar. Mas a gente também vive tempos sombrios. E aí? Né? De repente... Qual a garantia, né, que tem? Né? A gente vai deixar para provar? Ou é melhor a gente se prevenir e não deixar nem chegar cometer, né? E não chegar nem cometer, para não ter o risco de ter questionamento. Então... Mas é isso, sim. Essa análise prévia, esse cuidado anterior, eu acho que ele é muito importante e evita muito problema. Com certeza, com certeza. A dor de cabeça da pessoa responder a uma ação penal, e assim, às vezes a gente fala para o cliente, olha, eu não posso garantir que você vai ser absolvido, mas eu tenho convicção, porque você não praticou, tem questionamento aqui, não houve dolo, tal. Só que a gente depende de uma outra pessoa julgar. Que pode pensar de maneira interpretar completamente diversa. Tudo, né? E aí é a hora que... Então, o ideal é não deixar chegar. E é o que a gente sempre vê, né? Assim, o empresário, quem não é da vida do crime, né? Quem não é afeto a praticar crimes, se ele tem uma ação penal
por mais você falar, olha, fique tranquilo, né? Se de tudo der errado, eu ainda vou conseguir um regime aberto para você, uma substituição de pena, prestação de serviço à comunidade, uma pena alternativa. A pessoa não dorme. Sim, ela perde o sono mesmo. Ela vai ficar com aquilo. É porque é uma pessoa de bem, né, Zé? É, uma pessoa de bem. Empresário, ele nunca pensou estar naquela situação. Sim. E aí, né, a gente não precisa falar o que passa pela cabeça de alguém que está... O cara fica desesperado, a verdade é essa, fica desesperado. Zé, tinha, assim, infinitos temas para a gente tratar aqui, né? Com certeza nós vamos ter que fazer mais bate-papos como esse aqui, né, na Evox Podcast, mas nós estamos indo para o final aqui, para finalizar. Eu gostaria que você deixasse um recado para o empresário. Eu vejo que a área, essa penal tributária, ela é muito cuidado, né? A preocupação com, como a gente falou daquele planejamento lá do Simples Nacional, é ter um cuidado. Você vai reduzir? Isso é muito bom, porque todo mundo quer reduzir, mas vamos analisar assim, a fundo as implicações, o que pode ocorrer, né? E você tem um diferencial, para mim, que isso é ímpar, que é você tem a especialização penal, criminal, e você tem a especialização tributária. Hoje, quando o que a gente vê muito em outras consultorias é quando tem um problema criminal tributário, você tem a figura que você tem que trazer o especialista no direito penal, no processo penal, e trazer mais um profissional que é especialista no tributário, né? Exatamente, o tributarista. Então, você pega um profissional que é o criminalista, pega o tributarista e põe esses dois profissionais trabalhar junto e, muitas vezes, por atuar em áreas completamente distintas, é difícil de chegar a ter uma sinergia aqui. Não se conversam, né? Exatamente. É outro mundo, né? O mundo do criminalista é um mundo completamente distinto do tributarista. E você tem um diferencial que é ímpar, que você é essas duas pessoas, você já é essa simbiose já pronta. Então, eu queria que você deixasse um recado, né, eu passasse alguma informação para os empresários, a título de cuidado mesmo, né, o que pode se evitar, o que deve se fazer para não passar por problemas de responder um crime, que é como você falou, e essa é a percepção. Às vezes você está discutindo com o empresário uma multa ou uma dívida astronômica, e ele está tranquilo. Não, vamos resolver, o que dá para fazer? Quando você vai de cá e fala, cara, tem um crime tributário aqui, você nem falou qual é a pena, você não falou nem o que pode implicar, o cara já desespera, pelo amor de Deus, porque a imagem que ele tem é a imagem lá do noticiário, né, da TV, que é o policial já chegando, levando algemado. 6 horas da manhã, chegando na casa dele. Né? Então é isso, cara. Me fala só para a gente deixar essa mensagem, essa informação, sei lá, para os nossos ouvintes aqui. Então, Gerson, se eu pudesse dar um conselho, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Se cercar de bons profissionais, de profissionais atualizados, gente que conhece o que está fazendo, né? O direito penal e o direito tributário, eles são muito parecidos na questão da tipicidade legal, né? Porque a regra matriz do direito tributário, ela vai lá e fala o que é o tributo, quando ele é devido, como ele é devido, aonde ele é devido, né? Qual o fato que é tributário. Sim. E o direito penal também vai lá e fala qual é a conduta. Se você fizer essa conduta, né? Então, você vai correr nesse crime. Ou deixar de fazer isso, você também vai correr. Então, é a questão do antecedente e do consequente, né? Sim. Se, vamos usar do direito tributário, se é proprietário de veículo automotor, no final, né, 1º de janeiro de cada exercício, então, tem que pagar o tributo, que é o IPVA. Se praticou tal conduta, então a pena é de tantos anos. Então, muito semelhante, né? Muito semelhante, os dois, tudo, mas são mundos diferentes. Né? O processo tributário é totalmente diferente do processo penal. Com certeza. Tributário. Então, se cercar de bons profissionais, de profissionais. E sempre, uma coisa que eu sempre falo, é muito fácil a gente ouvir quem sempre concorda com a gente. Sim, sim, sim.
Às vezes a gente vai ouvir alguém falar uma coisa que a gente não é o que a gente queria ouvir, mas é aquilo lá que vai nos evitar problema. Sim, que é a repreensão, né? Isso é bíblico, né? Não faça isso. Sim. Vai dar problema. Não tem essa conduta, né? Ah, mas o fulano fez e não deu. Vai dar, cuidado. Assuma o risco, então é isso. Se você está assumindo o risco, está ciente, ok. Aí é com você. É porque o problema é fazer, né? É ter a conduta sem saber a consequência. Aí é uma história. Quando você sabe, você tem consciência, aí é outra história. E mesmo assim você faz... Aí deixou de ser o empresário de boa fé, de boa índole, etc. Aí é o dolo que a gente falou. Exatamente, a intenção de praticar o crime. Agora, para você saber e ter essa consciência, eu concordo com você. Você tem que estar cercado de bons profissionais. Não tem outro jeito, né? Você tem que estar com profissionais atualizados, você tem que estar cercado de bons profissionais, porque só assim você vai conseguir saber se de fato aquela conduta é uma conduta criminosa ou não. Ou não é uma conduta criminosa, né? Zé... E soa pesado, né? A gente fala uma conduta criminosa. Mas de fato é. A apropriação indébita, que é muito comum, né? Que é o sujeito... Ele deduz da folha do funcionário lá os 8% do INSS, e do lado de cá ele teria que pegar esse valor e simplesmente repassar para o fisco. Ele faz o quê? Ele se apropria desse valor, utiliza esse dinheiro, não paga o fisco. É uma conduta criminosa, né? A gente teve sabe, de um caso, né? De uma grande empresa que ela trabalha com o dinheiro do funcionário, né? Então, por exemplo, ela tem muito débito de FGTS. O FGTS é um juro barato, tudo, né? Então, ele simplesmente não recolhe. Sim. Né? Simplesmente não recolhe. Eu entendo, no caso dessa empresa, que há um crime contra a ordem tributária. Que há um dolo ali. É uma conduta... É uma conduta reiterada de anos e anos. Aí depois ele faz um acordo junto ao fundo de garantia e faz um parcelamento, tal. Sim. Tem que tomar cuidado com esse tipo de conduta. A verdade é essa. Mas, é o que você falou, a impressão que dá é que, em alguns casos, o crime compensa, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas eu não pagaria para ver. Não pagaria eu também, jamais. Né? Porque eu se acho tem uma coisa que eu prezo, é a minha liberdade. E a gente tem família. Tem família. Né? Eu atuo agora com uma princesa. Com a Aurorinha lá, né? Então é difícil. Eu prezo é a minha liberdade. Então, empresário, cuidado e se cerque de bons profissionais. Não deixe de ter ao seu lado profissionais atualizados, profissionais que conhecem a legislação, profissionais que procuram estar sempre mantendo a prática dos estudos, para que você tenha essa consciência do que você está fazendo e tomar a melhor decisão para o seu negócio. Não deixe de fazer isso, se cercar de bons profissionais. Zé, meu querido, muitíssimo obrigado. Obrigado por todos os ensinamentos, pela a companhia aqui nesse podcast. Obrigado por ter me ensinado tanto enquanto da minha especialização e pelo privilégio, né, de trabalharmos juntos aí numa área que a gente gosta tanto, que é a área tributária, né? E você, ainda em paralelo, com uma área que você tem uma bagagem fantástica, que é a área penal, e que tem contribuído muito para nós enquanto Evox, tá? Muito obrigado, meu querido. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje e também obrigado por estar fazendo parte aí do nosso time. E eu aqui que agradeço, Gercino, o convite para vir participar, né? Fiquei muito feliz, muito honrado. Não medirei esforços caso seja convidado novamente, porque a gente tem conversa para ficar aqui muito tempo ficar aqui ainda. Batendo papo, né? Então, falar de muita coisa. Não medirei esforço, já estou me convidando. e eu agradeço muito a vocês. E é um privilégio mesmo a gente poder, depois da nossa convivência educacional, vamos dizer assim. Acadêmica, né? Hoje a gente tem essa convivência profissional e pessoal também, né? Então, eu fico muito feliz
e muito honrado de poder partilhar isso e de ter o privilégio de ser amigo e parceiro seu. Cara, tá? Obrigado mesmo. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Pessoal, fiquem com Deus. Agradeço muito a todos que nos acompanharam até o final desse episódio. Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de curtir esse vídeo e também de deixar o seu comentário. E se você tiver alguém que faz sentido o que nós falamos nesse episódio, compartilhe esse vídeo. Pode ajudar algum empresário, ajudar algum profissional a tomar uma melhor decisão para o seu negócio, tá bom? Fiquem com Deus e nos encontramos em mais um Evox Podcast.